Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa última aula da Escola de Paz. Nessa aula hoje nós temos o objetivo aqui de falar um pouquinho, relembrar aquilo que nós conversamos no decorrer das outras aulas, né? E trabalhar um pouquinho a questão principal aí da autoridade, né? Então nós vamos conversar e vamos falar um pouco com vocês a respeito de qual é o nosso papel, o que realmente é importante para nós desenvolvermos com as nossas crianças, certo? A primeira coisa que nós aprendemos quando nós começamos esse projeto juntos foi a importância de sermos a autoridade para nossa criança, né? O que é ser autoridade para a criança? Ser a pessoa que realmente vai fazer com que aquela criança olhe e tenha vontade de ser igual ao pai, que tenha vontade de respeitar esse pai. E aí esse posicionamento vai desde a atenção correta para essa criança, até mesmo a maneira como eu me visto, a maneira como eu falo, a maneira como eu me porto perto dessa criança, né? Então, essa autoridade, ela é fundamental para que a criança, em primeiro lugar, escute você. E aí nós temos duas situações. Em que momento que eu posso realmente estar sendo uma influência positiva ou negativa para essa criança? Tudo isso é algo muito importante que a gente vai conversar hoje, tá? Eu quero dar as boas-vindas aí para todos os pais. Quero dar as boas-vindas para esses pais que estão tão longe aí, estão acompanhando a gente aqui. Sejam muito bem-vindos, certo? Quero também falar um pouquinho que essas aulas vão ficar gravadas no YouTube, então a gente vai disponibilizar lá no grupo de pais para vocês também, ok? Já deu aqui 16h05, vamos começar então. Feche seus olhos. Querido Deus, está nos céus, gratos somos por mais um sábado que estamos aqui entre amigos e irmãos para falar de um assunto muito importante, um assunto muito especial. Que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos capacite, que o Senhor abra o nosso coração para que realmente possamos entender a melhor forma de conduzir essas crianças a Ti. Perdoe pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos falar um pouco sobre, a gente tem um tema aqui, vamos falar um pouquinho sobre em que momento que eu devo conversar com essa criança, eu devo ser uma autoridade para ela. Mas o que é autoridade? Muitas pessoas confundem autoridade com autoritarismo, né? E aí, este é um ponto que eu preciso ter muito cuidado para que eu não seja de uma forma muito enérgica ou de uma forma muito negativa, algo que impõe, né, sem regras e etc. E eu notei aqui que a autoridade, ela exige de você, para você ser uma autoridade para sua criança, para você realmente ser algo que ela goste, que ela quer seguir, que ela vai olhar para isso com admiração. A primeira coisa que você tem que ter é exigir dela, mas dar carinho, né? Para você ser uma autoridade, você precisa mostrar para essa criança o que você está pedindo, você tem boa intenção com isso. Olha, estou fazendo isso porque eu me preocupo com você, estou falando isso para você porque é importante, porque é para o seu bem. E essa criança precisa sentir de você este carinho, um sentido por que ela está fazendo isso. Não simplesmente porque eu mandei você fazer. Ah, mas por quê? Sem explicações. Eu estou mandando você a fazer agora, coisa parecida, porque isso não funciona, isso não tem estratégia. Então, você precisa despertar um desejo de querer ser igual. E para isso, você precisa estar presente. Para você ser uma autoridade para o seu filho, você precisa estar presente. Ah, mas eu trabalho, eu fico o dia todo fora de casa, eu não consigo ficar o tempo todo com os meus filhos, mas e no momento que você tá com eles, será que você é presente? Nós temos aí uma vivência muito grande de adventistas que no sábado nós temos muitas rotinas, né? Muitos afazeres, etc. E muitas vezes a gente acaba deixando de lado os nossos filhos, né? E falo isso até com experiência na minha dinâmica. Às vezes, olha, no sábado eu tenho que ajudar no Ministério Infantil, depois eu tenho que contar a história ali, depois eu vou ter que fazer outra programação. Então, peraí, mas em que momento eu estou na conexão com meu filho? E eu falo assim,
O que é uma conexão com o seu filho? Conexão é você olhar nos olhos, né? Olhar nos olhos dessa criança. Dar atenção para ela é você se conectar olhando nos olhos dessa criança. Assim ela vai entender que o que você está falando, você está dando atenção para ela. Não simplesmente, às vezes, você tá... mas eu fico com os meus filhos. Mas você fica em que sentido? Às vezes você tá ali, você está no celular, você está olhando outra coisa, conversando com outras pessoas. Então, isso não é dar atenção. E para você ser uma autoridade para o seu filho, você literalmente precisa ser presente. Ter esses poucos momentos, às vezes, que você tem, mas ter o que a gente chama de momento de qualidade, né? Estar presente ali de uma forma muito real, muito conectada com seu filho. E aí eu falo assim, se atente se você tá fazendo alguma atividade, seu filho tá, pai, olha aqui, né? Isso é um indicativo que a criança realmente está solicitando, está pedindo para você atenção, né? E não tem como eu ser uma autoridade, não tem como eu ser algo importante para o meu filho se eu não criar, se eu não construir, se eu não tiver essas conexões, certo? E aí nós falamos assim, qual que é o papel principal dos pais? Nosso papel principal como pais é ser educadores, né? Então, se a gente pretende ser educadores, é uma consequência essa autoridade que a gente precisa desenvolver com ele. E aí você muitas vezes fala, ok, então se eu quero ser uma autoridade, a gente confunde muito com o autoritarismo, a gente fala, ok, então já que eu vou ser autoridade, ele vai ter que fazer as coisas do meu jeito, como eu quero, da minha forma. E é aí que existe uma grande cilada, né? A autoridade é quando a criança naturalmente olha para você e ela fala, eu quero fazer igual ao meu pai. Ou quando você percebe, às vezes ela tá ali fazendo uma brincadeira e replicando algo que você ensinou para ela. Isso é uma forma muito clara de desenvolver a autoridade, que você percebe o que é que ela está replicando nas brincadeiras. Se é que ela está replicando nas brincadeiras as falas de outras pessoas, desenhos, aquilo que ela está assistindo ou coisa parecida, ou não, ela está replicando ali alguma conversa que você teve. Eu particularmente fico muito feliz, às vezes, quando eu olho para Valentina e eu vejo ela replicando aquilo que a gente estava falando, aquilo que a gente estava instruindo ela. A autoridade é um pai que segue... A pessoa autoritarista é uma pessoa que segue uma linha no sentido sem ordem. Qual que é o problema disso, né? Quando você não tem ali um objetivo principal de educação, um objetivo principal de acolhimento da criança. As regras, elas não têm caráter educativo. E se elas não têm caráter educativo, qual é o sentido dessas regras, né? Então é isso que acaba sendo muito pejorativo, às vezes, em você ser autoritário e olhar para uma criança e acreditar. Às vezes usam muito uma frase, né? Um mini adulto. Você olhar para a criança e falar assim, não, eu estou falando para você não fazer, mas por que, mãe? Porque eu falei que não é para fazer, ponto, acabou, não é para ficar questionando. Então, esse tipo de conduta acaba levantando um vácuo, né, ali na criança, que precisa sim ser complementada. E se você não complementar, de alguma forma ela vai buscar essa informação e às vezes ela vai ter a informação errada, seja assistindo, seja conversando, seja alguém falando o que ela precisava escutar, mas de uma forma errada. Então, por isso é muito importante, né? Reforço mais uma vez. Qual é o melhor momento para você desenvolver a autoridade com seu filho, para você mostrar coisas boas para ele, para você mostrar o quão importante Deus é na sua vida? O culto familiar. O culto familiar, ele tem essa proposta perfeita de olhar para a criança e falar assim, olha, isso aqui é prioridade para mim. Ela vê pelo seu exemplo que isso é algo muito importante, que você não vai trabalhar sem ter esse contato, primeiro Deus, né? E ali você consegue trabalhar os valores, as virtudes que nós comentamos na aula passada, e ali você consegue mostrar para ela, direcionar ela naquilo que ela precisa. Então eu acho que é uma das técnicas, na verdade é algo muito importante, você acordar e fazer o culto familiar com seu filho. Dentro disso você tem a lição, você tem a Bíblia, você pode complementar. Eu mandei vários materiais para vocês ali no grupo de pais. E dentro deles está ali a revista, né, que mostra várias maneiras de você fazer esse culto
seja de uma forma lúdica. A faixa etária da criança é muito importante, né? Tem pai que fala assim, meu filho não ora, e eu tenho que brigar com ele, às vezes tem que dar uma palmada nele para ele poder ficar quieto na oração. Quantos anos tem seu filho? Ele tem 1 ano. Qual é o tempo da sua oração? Eu gosto de orar bastante, mas não condiz com a faixa etária dele, né? Então a gente precisa ter esse conhecimento para que a gente consiga levar essa informação de maneira assertiva. Toda a proposta desse projeto aqui, um dos principais é levar o conhecimento, mas também deixar essa maternidade, essa paternidade mais leve. Porque quando a gente tem conhecimento, quando a gente busca informação, o processo se torna muito mais fácil. E aí você não precisa se desgastar e muitas vezes ser autoritário, perder a paciência, porque você vai ter estratégias para isso, tá? Então, falando um pouquinho sobre autoritarismo, o pai que ele é autoritário, ele quer que a criança simplesmente cumpra porque tem que cumprir. Sem uma proposta educativa, sem que ensinar ela, conduzir ela, dizendo, olha, eu quero que você faça isso por este motivo, tá? Porque é importante, porque isso é o certo. Então, ele é muito impaciente. E isso é normal, tá? Isso é algo que a gente precisa trabalhar bastante, principalmente se você tem um temperamento colérico aí, é algo que você tem que trabalhar bastante. Regras não têm caráter educativo, obedeça porque eu estou mandando, e isso a criança não se desenvolve, não há desenvolvimento nessa fala, né? Obedeça porque eu estou falando, não há explicação, não há direcionamento para essa criança. E se não há direcionamento, qual é o nosso papel? O papel educador. Qual que é a função do educador? Dar o direcionamento. E se eu não consigo passar isso para o meu filho, eu não tenho um caráter educativo. Autoritarismo é muito ligado principalmente à impaciência. Então você vê falas aí de pais impacientes e, querido, se você realmente tem essa impaciência, e vai por mim, eu também tenho essa impaciência. Comentei até essa semana com meu marido, eu falei, olha, se fosse o meu ser natural, eu já teria perdido a paciência muitas vezes. Mas quando você olha com carinho, quando você olha com outro olhar para a criança, com outro olhar para a maternidade, para a paternidade, você fala assim, mas que sentido faz eu perder a paciência aqui, né? O que vai resolver eu perder a paciência aqui? Então eu preciso me acalmar para poder acalmar essa criança, para realmente eu conduzir ela da melhor forma possível. Então, o autoritarismo está sempre ligado a isso. Então, não tem a existência do carinho. Criança não tem querer, é uma das frases do autoritarismo, né? Você vai estudar a lição agora porque eu tô mandando. Você não tem querer. Isso não vai funcionar. Você precisa ensinar a criança a querer. Essa é a sua função. Mas o que você está querendo dizer? Que a gente tem que respeitar a criança, e se ela está falando que não é para estudar a lição, que ela não quer fazer isso, você não faz. Então, você respeita o que ela está fazendo. Longe disso. Porque se você fizer isso, você passa do autoritarismo para a permissividade. A permissividade, ela está muito ligada e, olha, pasmem, muitas e muitas mães e muitos pais são permissivos, né? Eu li uma carta para vocês na aula passada, muito impactante, falando sobre isso, né? Sobre pais permissivos e as consequências disso. Então, o pai permissivo, o adulto que não quer ter muito problema, que não quer ter muito estresse, podemos dizer, ele vai seguir o que a criança quer. Eu não quero comer. Meu filho não come. Meu filho só come isso aqui, né? Eu não quero dormir na cama. Meu filho só dorme na minha cama. Então, isso é permissividade. E a criança, ela entende e compreende isso, e ela vai usar isso ao favor dela sempre, né? Então, não estou falando que você deve seguir as vontades da criança. Você precisa ensinar ela a querer. Filho, eu entendi que você não quer fazer isso, mas nós precisamos fazer, porque esse é o correto. E aí você vai passar ali a ordem, passar os valores e as virtudes que você quer que ela faça, né? E aí você vai explicar, fala, filho, eu também tem muitas vezes que eu não quero fazer, mas é preciso. E você vai continuar, porque você é o adulto, você precisa fazer com que ela entenda, que ela queira querer, certo? Então, o que acontece quando
quando você é pai e permissivo, né? Então você reage muito, você é muito reativo às situações. E aí o que acontece? Você acaba indo na onda da criança. Indo na onda da criança no sentido de a criança chorou para que ninguém estão me olhando, eu vou pegar e vou dar o que ela quer, né? A criança falou que não quer fazer, não quer fazer, vamos fazer o quê? Eu queria fazer o culto, mas ela não quer, ela não para, ela corre, ela faz isso, etc. E aí você coloca toda essa carga da educação nas costas dela, dizendo eu queria, mas ela não quis. E aí, como que acontece isso, né? Então, nós precisamos estar muito bem alinhados o que nós queremos para os nossos filhos. Nós queremos que essa criança seja desenvolvida de uma maneira saudável, né? Que coma bem, que durma bem, que se alimente bem, não só do físico, mas de literaturas do bem. Nós queremos criar essa criança no belo, né? Para que quando ela tenha contato com músicas que vão impactar e músicas que vão acabar influenciando ela negativamente, ela vai rejeitar, porque ela foi criada em uma proposta completamente diferente. Isso é uma natural. Então, nós criamos essas crianças para que elas realmente se desenvolvam, né? Que elas se desenvolvam e sejam adultos honestos, cristãos que sirvam a uma causa, né? Uma causa importante, que é a segunda vinda de Cristo. Nós queremos que essas crianças realmente sejam um exemplo positivo, algo positivo, pessoas do bem. E como que eu vou fazer isso, né? Se eu não tiver ali a minha estratégia, o meu planejamento de educação. Se eu não tiver essa estratégia, eu vou simplesmente criar. E se eu só crio uma criança dando ali comida, dando o que ela precisa, deixando que o professor da escola seja autoridade na vida dela, deixando que ela determine o que é bom para ela ou não, né? Ela não tem, ela tá em formação, ela não tem essa capacidade ainda de escolher o que é o certo, o que é errado. Isso confronta muito com essas ideias que acabam vindo de criança, você precisa respeitar a vontade da criança, você precisa fazer, você tem que ter uma educação respeitosa. Ser respeitoso é uma coisa, ser permissivo é outra coisa bem diferente. E essa linha, ela vem sendo influenciada principalmente no nosso meio. Às vezes os pais não sabem o que fazer e como fazer. E eles buscam e eles acham que outras pessoas vão vir e vão fazer por ele. Não vão fazer. Você precisa fazer. Você precisa querer ter essa estratégia. Eu quero que meu filho se desenvolva, tenha habilidades para falar em público. Então você vai, desde criancinha, trabalhar com ele para que ele tenha essas habilidades. Eu quero que meu filho seja uma pessoa que goste de ler, porque ler é importante, ler liberta a mente, né? Então eu quero que ele leia a Bíblia, eu quero que ele leia bons livros. E aí, o que você vai fazer para isso? Então toda essa estratégia, ela não acontece lá na adolescência, ela acontece desde os primeiros anos de vida, né? Que você vai desenvolvendo aos poucos, que você vai conversando aos poucos, vai introduzindo um dia uma música, outro dia uma leitura, outro dia é um culto familiar diferente, outro dia uma atividade da lição que você vai fazer diferente. Então todos os dias, como gota, você vai formando essa criança. E aí a consequência disso você tem lá na adolescência, na hora que ela tiver que se posicionar e na hora que ela tiver que tomar uma decisão, certo? Então você já mostrou toda essa bagagem que ela precisava. Nosso papel principal como pais é ser uma escolha coadjuvante do nosso filho. Imagina o seguinte, imagina que o seu filho, ele é uma plantinha, vamos lá, ele é uma planta, tá nascendo uma planta. Quem é você nas escolhas dele? Você é a estaca que é cravada ali, que vai direcionar essa planta a crescer correto, a crescer reto.
E aí você precisa sim filtrar as escolhas. É você que decide. Você decide o que come, você que decide o que veste, você que decide o que lê, você que decide que momento que você vai ter aí a convivência da família, né? Então, esse direcionamento é seu. E uma coisa que alguns têm me perguntado e têm me perguntado, e eu acho que faz muito sentido, né? Nós conversamos no primeiro momento falando sobre a questão de você ser a autoridade. Você ser a pessoa que vai chegar, vai falar pro seu filho e ele vai dar voz. E se vier outra fala, falando, não, mas não foi isso que meu pai falou, não foi isso que minha mãe falou. E quando minha mãe fala, ela tem razão, e quando meu pai fala, ele tem razão. Então, ter esse posicionamento de autoridade para o seu filho. A segunda coisa que nós conversamos é você precisa conhecer o seu filho, né? Você precisa conhecer. Se você não assistiu às aulas, convido você a assistir, foi muito interessante. Na segunda parte, você precisa conhecer. Cada criança tem o seu temperamento. Então, para cada criança, e cada pai tem o seu temperamento. Quanto mais você souber disso, mais fácil, mais claro vai ficar. Essa criança está tendo essa atitude porque é uma birra, é uma afronta ou é do comportamento dela? Ah, ela está tendo essa atitude porque é natural. Então, como que eu vou conduzir? Então, eu não vejo outra forma de você educar sem conhecimento, né? Você pode até criar, como eu falei, mas para educar você realmente tem que ter esse conhecimento. Então nós conversamos na nossa segunda aula sobre o temperamento dos pais, temperamento das mães, temperamento dos filhos, como você identificar, como você trabalhar com cada um. E por fim, nós conversamos na nossa última aula, anterior a essa, sobre os valores e as virtudes. Como que nós desenvolvemos valores e virtudes na criança desde o comecinho, com o principal objetivo de ser o quê? Esse guia, esse pai educador para essa criança. Ótimo, chegamos então, nós estamos nos preparando para ser autoridade, eu venho acordando, eu venho me vestindo melhor, eu deixo a casa mais organizada, eu tenho um momento ali onde eu peço para que todos desçam para a gente fazer o culto, uma rotina. Conheço meu filho, li ali que ele tem um temperamento e eu tenho outro, já estou estudando a melhor forma para falar com essa criança, como fazer isso, já coloquei um planejamento, certo? E aí, já decidi quais são os valores e as virtudes que eu vou trabalhar com essa criança. Porém, ela não me obedece. E aí, o que eu faço, né? Então, o que a gente faz no momento que você já tentou, E quando você tentar, seja real com você, né? Tentar não é uma vez, nem duas vezes, nem três vezes, tá? Tentar é algo que você vai tentar muitas vezes. Eu estou aqui no desenvolvimento da rotina. O maior desafio de todos, meu e do meu esposo, é a rotina do sono da minha filha. Eu nem vou dizer para vocês há quanto tempo eu tô fazendo isso para não desmotivar. Mas cada dia é uma tentativa. Tentou desse jeito, não deu, tentou de outra forma, enfim. Mas digamos que você tentou tudo. Você tentou, você leu todos os livros que eu passei ali para vocês, leu os livros sobre educação, pegou ali a metodologia. E mesmo assim a criança não responde, ela não obedece. Isso pode acontecer? Sim, isso pode acontecer. E aí, nesse momento, você precisa buscar como ter a obediência dos seus filhos. Porque senão você pode seguir para essa parte que nós iniciamos falando. Ou você pode ser autoritário e falar, você vai obedecer porque eu tô te mandando e eu já perdi a paciência e você vai fazer, né? O que nós vamos conversar mais um pouquinho sobre isso, que também não é legal. Ou você simplesmente pode largar a mão e desistir. E falar, não, quer saber? Tentei, não consegui, não deu certo e aí eu vou desistir. Então, querido, não desista, né? A primeira coisa que você deve identificar na desobediência é, se você vem tendo uma recorrência na desobediência, talvez o seu planejamento, talvez a forma como você está executando não seja a melhor. Talvez isso seja um indicativo de que essa técnica, que esta forma não está funcionando. E eu digo assim, toda vez que você tiver um combate muito forte com desobediência, a primeira coisa, ore
ore para que Deus te dê calma e sabedoria, porque é com sabedoria que a gente consegue resolver as coisas. Não é sendo reativo, não é sendo emocional, não é achando que todos têm os filhos perfeitos, mas o seu veio com algum defeito ou que ele não consegue, que você não consegue fazer o que os outros estão fazendo. Lembre-se sempre, existe o ideal e o real, né? E às vezes tudo isso que eu tô falando para você aqui, você vai ter que dar uma adaptada para sua realidade. Você vai ter que fazer algo que realmente seja funcional ali para você. Eu já dei várias dicas, mas eu sinceramente acho fantástico e eu vou este livretinho aqui, tá? Que é da Casa Publicadora, que fala sobre a importância da reverência, sábado à tarde, o culto familiar, fala quando a criança vai na igreja, como que deve ser, tornar a obediência interessante, essa parte é muito legal, tá? O caminho que deve andar, quando a criança desobedece, as atitudes sadias. Então é algo que dá umas ferramentas muito positivas, principalmente para você estar preparado para quando isso acontecer. E a primeira coisa que eu falo sobre desobediência quando você tem que impor ali, e aí nós vamos entrar, tá? O que eu devo fazer? Eu devo bater? Eu devo deixar de castigo? O que eu devo fazer? A primeira coisa tudo você se preparou, né? Você precisa se preparar para a desobediência também. Em que sentido? A criança, ela é um mapa, assim, muito fácil, né? Então, a criança, às vezes, você vai chegar para ela ali, a desobediência, ela é meio característica geral, né? Então, geralmente, desobedece para comer, você fala para não colocar, coloca, você fala para tirar, não tira, e tem toda essa... Ter uma relação de coisas que a criança pode fazer e o que você deve fazer, pensando friamente, pensando com calma, é muito importante. Por quê? Qual que é o impacto, às vezes, da desobediência? Você acaba agindo na emoção e você, às vezes, está irritado quando isso acontece, você não consegue raciocinar da melhor maneira possível. Então, se você tiver ali uma relação de desobediência, caso meu filho não queira colocar a roupa, caso ele não queira comer, se ele não quiser dormir, coloca ali, sei lá, umas 10 desobediências básicas. E você coloca na frente o que você vai fazer. Isso é bem importante. Por quê? Porque não te pega de surpresa. Quando isso acontecer, você já vai saber como agir, já vai saber como organizar. Pelo menos para mim isso funciona bastante. Isso me ajuda a ter mais clareza, a ter mais calma. E às vezes eu olho até, esses dias a gente tava com uma grande dificuldade, a gente não queria tomar banho, né? Chegava ali, não queria tomar banho, chorando muito. E eu comecei a perceber que esses dias eram os dias que ela acabava indo na natação de manhã. Então eu percebi que não era uma questão comportamental, e sim fisiológica. Tava muito cansada, saiu da rotina dela. Então o que eu posso fazer para isso? Então eu vou suprir a necessidade fisiológica dela. Eu vou sair da rotina, vou fazer ela dormir mais cedo, vou dar o jantar mais cedo. Então, para poder amenizar todo esse processo. Então, não é uma desobediência que ela estava fazendo por birra ou para bater o pé, mas sim uma questão fisiológica. Então, sempre que você olhar para a criança, ela não está fazendo o que você está pedindo, avalie o contexto. Essa criança está bem alimentada? Essa criança, ela dormiu bem? Ela tá cansada? Não, meu filho tá tendo um comportamento que ele nunca teve. Avalia isso para que você não tome decisões, às vezes, no impulso e na emoção, sem entender a lógica de tudo aquilo, certo? A segunda coisa, depois que você avaliou, falou, não, realmente, ela comeu bem, ela dormiu bem, tá tudo na proposta convencional aqui, isso é uma questão que ela está fazendo e eu preciso corrigi-la, com certeza, precisa corrigi-la. Mas e se eu fingir que eu não tô vendo? Se você fingir que você não tá vendo, se você fingir que aquilo ali é um comportamento normal, a probabilidade, a criança, ela espera de nós uma condução. A partir do momento que a gente não tem essa condução, que a gente não tem essa postura, ela sabe que ali abriu-se uma brecha, né? E ela vai tentar voltar por essa brecha, porque é um caminho normal para ela.
Então, o que você vai fazer? Você vai dar as consequências. Tudo na vida que você faz, se você faz algo negativo, tem uma consequência. Se você faz algo positivo, tem uma consequência. Então, a criança precisa entender também que ela tem uma consequência caso ela desobedeça, caso ela não cumpra com o combinado. Mas essa consequência, alguns chamam de castigo. Eu não gosto de usar essa palavra castigo, né? Na verdade, é a consequência. Como que deve ser essa consequência? A consequência ela deve ser relacional, proporcional e educativa. Então, quando eu falo assim para uma criança, vou dar um exemplo, né? O que é relacional, proporcional e educativo. Você falar para uma criança assim, olha, se você não estudar, você não quer estudar? Não, eu não quero estudar. Então tá bom. Só que lá na hora do vestibular, na hora que você for fazer o vestibular, você não vai passar. Nós não podemos deixar chegar nesse nível, né? Ela precisa entender a importância hoje para que ela não tenha essa consequência maior lá na frente. Então, vou dar um exemplo aqui de uma consequência relacional. Você tá demorando muito para comer, certo? Tá demorando muito para comer, a gente tem as atividades aqui e a criança tá demorando muito para comer. Olha, se você demorar, você vai ficar sem sobremesa hoje porque você está demorando. Ah, mas e aí? Precisa ser racional para ela. Olha, não é que você vai perder a sobremesa para sempre, mas hoje, como você demorou para comer, você vai ficar sem a sobremesa. É uma forma. Outra forma você comeu rápido e você ajudou a arrumar a cozinha rápido. Então, qual a consequência positiva disso? Você vai ficar mais tempo acordado. Não é porque ela comeu rápido, que é uma consequência real, uma consequência natural. Se ela comeu rápido, se ela ajudou a organizar e se toda a proposta ali foi seguida conforme o planejado, é natural, uma consequência que ela fique mais tempo acordada. Mas precisa ser falado para ela, ó, naturalmente você vai ficar mais tempo acordado. Então você estimula a criança a fazer coisas, né, para ter as vantagens boas desse processo. E quando ela não tem, você explica no natural o que é isso. O castigo, né, ou a consequência não pode ser algo que eu quero, né? Você não comeu, você vai estudar a Bíblia. Você vai estudar a Bíblia porque você não comeu. Gente, a Bíblia não é castigo, né? Então, assim, eu não posso associar algumas coisas do castigo como algo que eu vou depois associar isso, eu vou colocar, alguns chamam isso de crença e etc. Eu não posso usar a Bíblia, eu não posso usar as situações espirituais de uma forma negativa, para que a criança entenda que isso é uma punição. Então, principalmente isso, às vezes eu quero que a criança faça algo que eu quero, né? E aí, sem explicar, sem ter um papel educativo nisso. Então, você não comeu aqui, você não comeu toda a comida, você vai lá e você vai ler a Bíblia, você só vai sair de lá quando você lê tudinho e tal, né? Então, você dá ali e a criança fica confusa com essa sua ação. O castigo não pode ir contra um hábito que você está desenvolvendo. Então, se você está desenvolvendo um hábito, por exemplo, vou falar aqui uma coisa muito que eu vivi, que eu presenciei, né? Então, tinha ali a criança, estava iniciando no desbravador. E aí a mãe ficava a semana toda dizendo: você não está obedecendo? Você não vai no desbravador no domingo. Você não vai no desbravador, você não tá obedecendo. Olha só, o desbravador é maravilhoso, ele faz várias coisas positivas para a criança, mas a mãe condicionou aquilo ali, né, a algo que estava errado, estava fora da proposta. E aí, então, o que ela começou a conseguir? Ela começou a se desmotivar. Eu não obedeci, minha mãe não vai deixar eu ir mesmo. E a mãe não deixava. E a criança chorava. Mas mãe, eu quero muito ir e tal. Olha, ela privou a criança de algo tão importante que era uma atividade espiritual, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso também. E também já na situação assim, você não tá obedecendo a tia ali na escolinha? Então, você vai sair daqui, você vai ficar comigo lá na escola sabatina e você não vai ficar na escolinha porque você não obedece. Tá errado.
Porque a gente tem que ensinar essa criança a querer, e a gente tem que colocar uma proposta educativa. Olha, vamos fazer um combinado? Antes, gente, os combinados funcionam tão bem, tão bem, tão bem, que eu sinceramente acho que é uma coisa divina. Os combinados é você chega na igreja e você fala, criança, vamos lá, minha filha, escute, hoje eu preciso de você, nós vamos entrar na escolinha, a tia vai conversar, eu não quero que você fique correndo, eu não quero que você faça isso que empurre o amiguinho, eu quero que você fique sentada ali, preste atenção e ajude a tia da escola. A criança já vai chegar sabendo, né, o que ela vai fazer. Então, quando acontecer alguma coisa, olha, lembra que nós conversamos? Você quer conversar comigo ali sobre isso? E você vai direcionar. Agora, também não adianta você chegar ali no momento da escolinha e a criança começou a correr, começou a sair do combinado e ela não ter consequências disso. Não foi isso que a gente combinou, mas deixa você tá muito desobediente. Você é muito desobediente, você não faz combinado e não sei o que, aí você joga um monte de adjetivos para a criança para que ela seja bombardeada e ela vai acreditar nesses adjetivos. Então, o erro tá na estratégia, tá? Os combinados precisam ter a consequência. E essa consequência, ela precisa entender que ela vai perder alguma coisa, né? Então, o caráter educativo vai perder, por exemplo, eu fui lá, eu tava aqui, não obedeci. Nós estamos em família, nós estamos aqui, então qual a consequência disso? Você vai perder o convívio conosco. Então, você vai pro seu quarto por determinado tempo e aí você volta. Pode ser uma forma, né? Também precisa ser relacional. O que eu quero dizer? Às vezes a criança tá ali num ambiente ou com outra criança e, por exemplo, vou dar um exemplo de irmãos. A criança pegou, tá lá convivendo, de repente ela não te obedeceu, você tá fazendo culto, etc. Ela foi lá e bateu no irmão. Ela bateu no irmão. Eu vou mandar ela pro quarto para ela pensar? Não. Ela precisa, nesse momento, você precisa desenvolver primeiro os valores dela. Falei, filho, o que você fez foi errado. A primeira coisa que você deve falar com a criança é sobre a atitude dela, o que é certo e o que é errado. O que você fez foi errado, você bateu no seu irmão, então eu preciso que você vá lá, cuide dele, você vai buscar o gelo, você vai pegar isso, ela vai ajudar você a resolver aquele problema que ela causou. E ela vai ter uma consequência. Qual consequência? Você vai fazer carinho no seu irmão por 5 minutos, porque sua atitude foi errada, e essa vai ser a forma de você reparar o que você fez, certo? Então, essas formas, elas precisam ser avaliadas para que vocês realmente consigam mostrar para ela o que você espera dela. E qual é a consequência, deixar muito claro, às vezes, para ela, olha, eu já falei, eu vou falar com você 3 vezes. Se você tirar esse negócio do lugar, vai ter uma consequência. Mas e aí, o que a gente faz? Se não funcionar o castigo, eu vou bater? Olha, eu não concordo muito com bater, porque geralmente quando a gente vai para uma palmada ou coisa parecida, a gente tá muito... É o adulto que tá tentando extravasar isso, né? É o adulto que tá tentando resolver essa irritação e essa paciência que tá dentro dele. Apesar que existem algumas crianças, alguns temperamentos que em algum momento vão precisar levar uma palmada, mas você precisa avaliar muito isso, tá? E não é algo que você vai chegar e vai dizer, não, meu filho só funciona na base da palmada. Então, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada com a sua fala, tem alguma coisa errada com a sua clareza. Quando você tá falando com ele, você tá olhando nos olhos dele, ele tá entendendo o que você tá falando? Não, é porque o meu filho é diferente. Não é. A técnica que você tá usando, a forma como você tá fazendo, tá causando toda essa consequência, né? Mas eu não acredito que dar palmada seja a solução. Eu acho que isso não resolve nada. Quando você dá uma palmada numa criança, você conseguiu o que com isso? O que a criança vai interpretar com isso, né? Então, isso é uma cultura que nós temos aí, muito antiga, etc., que em alguns momentos pode ser colocada em prática? Pode, né? E nós temos dentro da literatura até coisas que falam isso, que é necessário. E alguns falam assim, não, imagina, violência nunca resolveu, etc e tal. Olha, eu acho que não resolveu mesmo, violência nunca vai resolver. Mas tudo tem que ser avaliado. Quem é seu filho, qual é o contexto e como é essa palmada que você está dando. Você está dando com amor, com educação,
Você está dando com algum objetivo principal ou você apenas está extravasando? Né? Então, o que eu faço quando meu filho não obedece? Eu preciso, sim, dar uma consequência para ele e eu preciso conduzir ele da melhor maneira possível. Dentro dessa proposta também, nós temos alguns livros e existe um livro, depois eu vou enviar no grupo, que fala sobre a questão da ordem, né? Então, muitas vezes o que está faltando é clareza na forma como a gente está falando. Mas este livrinho específico, gente, é muito baratinho. Procurem, tá? Eu vou ver se eu consigo de algumas formas. Ele é bem fininho, ó. Ele é bem fininho. Mas ele tem várias dicas legais pra gente trabalhar. Eu também trabalho com... Esses são meus livros de cabeceira, tá? Assim, é bom ver que isso me lembra conduzir sempre a minha filha na melhor alimentação. Melhor. É o que me fala assim... Não adianta você reclamar que uma criança é enérgica, que uma criança não para, que uma criança só corre, que não te obedece, mas às vezes ela não consegue. Ela tá lotada de açúcar, ela tá lotada de coisas que irritam o cérebro dela, que irritam a mente dela. Coisas que estão escritas em todos os lugares, em todas as literaturas que fazem mal para adulto. E você tá entupindo seu filho ali de manhã, né? Dá lá açúcar, no almoço carboidrato. Esses dias eu fui fui pro Rio de Janeiro com o meu marido e aí a gente tava lá na escolinha e tinha um menininho que não parava na escolinha, sabe? Ele não parava literalmente. Ele pulava, ele ia e tal, não sei o que, não sei o que. Eu falei, nossa, ele tá bem agitado, né? Isso era umas 9h30 da manhã. E quando ele virou um pirulito. Eu falei pra ela, ele tomou café da manhã? Ele falou, não, ele veio comendo um saquinho de doce. Eu falei, ah, tá, mas ele não vai parar mesmo, porque ele tá com muito açúcar aí, não é essa a proposta. Ou quando a gente vai dar alguma lembrancinha, né, pra criança, às vezes tá numa atividade, até mesmo na igreja ali, Dia das Crianças, eu vou dar açúcar pra criança. Olha, nós somos, dentro do Ministério Infantil, somos autoridades para crianças, né? Nós realmente temos um papel educativo também. E o que é que exemplo que eu estou dando ali para essa criança? Como açúcar? Pense sempre nessa proposta. Então, esse livro ele me dá um norte muito bacana. E, gente, essa questão de autoridade, ela é tão legal, tão importante. A Valentina tem a Nina, que é a professora dela, e ela tem uma visão muito dela, desde bebê, desde bebezinho, a Nina é a professora dela do Rol do Berço. E às vezes, quando a gente vai fazer oração, algumas vezes quando a gente vai fazer oração à noite, eu falei, filha, tô tão cansada, vamos só virar aqui e a gente faz oração. Ela falou, não, mãe, lembra que a tia Nina ensinou? Joelhinho assim, ó, joelhinho no chão, mãozinha assim, é assim que a tia Nina ensinou, não pode fazer de qualquer jeito. E eu fico muito feliz com isso, olha só a autoridade que a Nina tem no desenvolvimento do caráter dessa criança. Então nós como professoras, como mães, né, ou às vezes como tias, como avós, nós também podemos ser autoridade para essas crianças. Então esse livro aqui, A Ciência do Bom Viver, é algo que não tem como você não conhecer, você precisa conhecer. Outra coisa que eu gosto bastante é os temperamentos, tá até arriscado, né? Meus livros são arriscados. Então eu me baseio muito nessa técnica para fazer essa formação com a Valentina. E eu gosto muito deste livro aqui, ó, Enquanto é Tempo. Ele é de um autor americano, essa empresa aqui que publicou. Lógico, tem que ter um filtro aqui, mas ele fala muito das fortalezas, da virtude da fortaleza, os valores e virtudes. Então eu gosto muito desse livro também, são alguns livros que eu tenho ali na cabeceira para poder me instruir de vez em quando, né, para saber o que fazer. E eu gosto, já falei várias vezes para vocês, do Reparando Brechas, que é a revista lá que dá técnicas de como você fazer, técnicas para você colocar ali no dia a dia, e aí vem com faixa etária. Isso é ótimo, porque nem tudo é aplicável. E aí, por que é importante tudo isso, gente? Toda essa linha que você tem de autoridade, de consequência e etc.,
É importante porque até os 12 anos a criança ela vai estar o quê? Ela vai estar colada em você, pai e mãe. Então você tem essa oportunidade até os 12 anos de formação, literalmente, com essa criança. Com 12 anos ela sai, ela descola do pai e vai dar importância para outras pessoas também. E aí eu quero fechar essa aula de hoje falando sobre isso. Sobre não só você se preocupar em ser um pai, né, que tem conhecimento. Se você já está assistindo esse vídeo aqui, com certeza você está buscando conhecimento, isso é ótimo. Mas você também avaliar se as pessoas que estão convivendo com você, elas estão na mesma frequência que você, elas têm a mesma crença que você, elas acreditam que os valores e as virtudes são importantes também. Por quê? Porque isso vai impactar na formação do caráter do seu filho também, né? E você precisa estar cercado de pessoas que pensem como você. Porque às vezes você tá ali fazendo todo um trabalho a semana inteira, etc. E você explicou para o seu filho isso aqui é errado, e não sei o que e tal. E aí de repente você vai passear lá na casa, sei lá, na casa da avó, e tem ali alguém que vai todo mundo para lá e tem alguém que essa criança gosta muito. Alguém muito brincalhão, alguém que brinca com ela, porque brincar para uma criança é dar atenção para ela. Lembra que eu falei? Né? A partir do momento que você brinca com a criança, você constrói até um nível de autoridade com ela. E aí tem essa pessoa que gosta muito de brincar com a minha criança, etc., mas ela tem os valores e as virtudes completamente diferentes. Ela não acredita em Deus, ela não acredita nos valores, ela não acredita nas virtudes, ela tem escolhas completamente diferentes. Um ponto de interrogação, tá? Precisa filtrar isso também, porque não adianta depois que o processo acontecer, depois que a coisa acontecer, você dizer, não, realmente aquela pessoa, eu sabia que ela não era da mesma linha que a gente, mas eu deixei meu filho conviver com ela, eu deixei isso ser desenvolvido nela, e agora como que eu tiro isso? Então não faça isso, né? Previna, seja estratégico, faça antes. Faça essas escolhas antes. Olha o seu ciclo social. Você tem um adolescente, está entrando aí na pré-adolescência, etc. Olha bem o ciclo social. Onde você está posicionando sua criança? Onde você está convivendo? Onde que você está indo? Porque isso impacta também, certo? E qual o meu principal objetivo hoje aqui? Que você realmente se motive todos os dias a ter aí o seu papel. Qual é o seu papel? Educativo. Que você não apenas crie, que você eduque, que você conduza, que você seja esse suporte que essa criança precisa, que você seja esse apoio que ela precisa, essa escolha que ela precisa, né? Muitas vezes ela depende da sua escolha para ela poder fazer uma boa escolha. E não tem como nós deixarmos esse serzinho, né, que nós julgamos, que nós falamos, que amamos tanto, fazer as escolhas por ela própria. Nosso objetivo principal é ter nossos filhos no céu, é levar salvação, é que eles realmente não sofram, é blindar eles de muitas coisas. Então, para isso, nós temos que desenvolver algumas coisas e temos que pagar alguns preços. Não pense você que é fácil, né? Mesmo com toda a técnica, mesmo com todo o conhecimento, vai ter a aplicação disso. Porque um livro com conceito é só um livro, é só uma aplicação que vai depender de uma ação sua. E se essa ação não tiver, não vai fazer sentido nenhum. Mas se você está desanimado, que você vem tentando várias coisas e não está dando certo, você está no caminho certo. Tenta de novo. Busca consagração, busca sabedoria de Deus, se conecte com o espiritual, busque aquele que não pode de maneira nenhuma te deixar na mão, certo? Esse é o meu pedido e o meu agradecimento por você estar aqui hoje. Feche seus olhos. Querido Deus que está nos céus, nós agradecemos por esse projeto. Que realmente o Senhor possa ter tocado no coração desses pais e que eles se levantem para ser aí a voz da autoridade em cada criança, em cada lugar que eles estejam representados. Abençoe as nossas vidas, abençoe a vida dos nossos filhos, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um abraço e até a próxima.